Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, né? Eu sou pastora missionária, né? Sou do Rio de Janeiro, mas Deus nos enviou para cá, para o Nordeste, e hoje nós estamos aqui no Nordeste, na cidade de Aracaju, né? Aqui em Sergipe. Hoje eu vou falar aqui direcionado para os cristãos e para aqueles que também acreditam em Deus, acreditam no Senhor Jesus, e eu vou estar falando para vocês que nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que decidir nosso futuro. O futuro é o amanhã, o futuro é logo ali. Agora, que futuro é esse que você quer para sua vida? Você quer um futuro que você amanhã não possa falar do amor de Jesus? Você quer um amanhã que você não possa se posicionar nos seus pensamentos? Você quer um amanhã que você, né, gosta de ir para a igreja e de repente não pode mais ir para a igreja porque a igreja está fechada? Então você tem que se posicionar. Eu não entendo como um cristão vota em partidos que não têm princípios bíblicos, que não acreditam em Deus. Ele fala no nome do Deus dele e não no nosso Deus. Vocês têm que acordar, a igreja. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Vocês sabem disso. Eu conheço cristãos que se dizem cristãos e estão apoiando o Lula. Eu não entendo como vocês conseguem apoiar um cara desse. Um cara que abertamente já falou que vai botar os pastores no devido lugar. Ele não está falando somente para pastores, ele está falando para todos os cristãos, todos os católicos. Ele está falando para aqueles que acreditam no Deus vivo, que vai colocar no devido lugar. É só você olhar para Nicarágua hoje. Olha para Nicarágua. O que o presidente amiguinho dele fez lá? Expulsou todos os padres, expulsou as freiras. Você quer isso para você amanhã? Então você tem que se posicionar agora. E Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo. Não é da agora não, gente. Tem vídeo meu aqui de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, eu chamando a igreja para orar pelas autoridades, pelo Brasil. Eu e o meu marido saímos nas igrejas pedindo oração, vamos se juntar, vamos se unir. Agora, já passou da hora da igreja se unir. Olha o que o diabo está fazendo, unindo os deles. A igreja, ela tem que se levantar, não pode falar, ficar vendo essas coisas e de braços cruzados. Que crente você é? Que crente nós somos? É por isso que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós temos um Deus forte nas batalhas, que nunca perdeu uma batalha. É um Deus todo-poderoso. É um Deus invencível. Nós cremos nesse Deus que está acima de Satanás. Olha o que está rolando aí. Trabalho de magia negra. Trabalho de feitiçaria, sacrifícios. Eles estão fazendo sacrifícios humanos. Ou você não sabe disso? Para chegar ao poder. Nós vamos ver coisas ainda esse mês. E você vai achar que é normal. E não é. É a força das trevas fazendo isso. E cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? O povo de Deus tem que se unir, tem que se levantar, tem que orar, tem que jejuar contra forças malignas, que nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra as potestades e principados deste país. Nós temos uma primeira-dama, que é uma serva do Deus vivo, e só foi ela dizer que Jesus Cristo é que reina lá naquela cadeira do Planalto,
que o diabo se levantou. Vocês não perceberam isso não, gente? Olha o que diz a palavra de Deus. Eu tenho falado isso aqui no meu canal. 2 Crônicas 7:14. Não só eu que tenho falado essa palavra aqui. Muita gente já tem, porque Deus tem levantado servos para falar. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando aqui que o povo dele precisa se levantar, precisa orar, precisa jejuar, precisa clamar, precisa se arrepender, porque tem crente que está dentro da igreja e acha que não tem que se arrepender. Tem que orar pela nação, tem que orar pela autoridade deste país, tem que orar, tem que buscar. Vamos fazer isso, gente. Já passou da hora. Olha o que está acontecendo. Você quer entregar esse país de novo para as trevas? As trevas já passou o tempo dele, porque olha o que diz a palavra a respeito de Saul. Me passou pela cabeça antes de gravar esse vídeo. Quero falar a passagem de Saul. Quem foi que escolheu Saul para ser rei de Israel? Foi o povo. E o povo desse país já escolheu Saul no tempo do PT, que ficou lá quase 16 anos no poder. Então o povo já escolheu Saul. E aí, tá lá em 1 Samuel 10, depois vocês leem lá. Saul se rebelou contra Deus quando ele foi ungido, quando ele foi rei de Israel, e depois Saul se rebelou contra Deus. E depois que Saul se rebelou contra Deus, que está em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10, Saul foi atormentado pelos espíritos malignos. Por quê? Porque a glória de Deus já não estava mais em Saul. A glória de Deus tinha saído porque Saul tinha desobedecido a Deus. E Deus ungiu Davi. Deus ungiu Davi. Nós temos um Davi na nação, porque Deus enviou um Samuel lá, antes mesmo dele se candidatar a presidente. Deus enviou um Samuel lá para ungir o presidente Bolsonaro. E ele já foi ungido por Deus. Ele é escolhido de Deus. Aí tem cristão que diz, as narrativazinhas que o PT usa, que ele é um genocida. Vai estudar, vai. Vai estudar, vai pesquisar, né? Só fica com narrativazinha de coisas que você ouviu. Ou você é deste mundo? O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então você é deste mundo, que não pesquisa, que não procura, que não busca a Deus. E aí, Deus achou graça em Davi e Deus enviou Samuel para ungir Davi. E Davi foi rei de Israel. E sabemos que Saul não ficou satisfeito, porque ele sabia que a unção de Deus não estava sobre ele, e sim sobre Davi. Ele perseguiu muito Davi. Tentou matar Davi. Olha o que nós estamos vendo. Saul deste país tem tentado matar o Bolsonaro, mas Deus não permitiu. Assim como aqui, Davi não foi morto por Saul, porque Deus não permitiu. Vocês estão entendendo que nossa guerra é espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue? É espiritual. E Deus sempre protegeu Davi. E eu creio que Deus está protegendo o nosso presidente Bolsonaro. Até que um dia Deus deu um basta. E sabe qual foi o basta? 1 Samuel 16, que foi a unção de Davi, depois vocês leem. E 1 Samuel 31, que Deus matou Saul.
Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Mas quando o inimigo se levanta, não contra a gente, porque nós não somos nada, mas contra o próprio Deus, Saul se levantou contra o próprio Deus. Deus permitiu a morte de Saul. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai permitir a morte do Saul deste lugar, deste Brasil. O Saul que tem que levantado contra Deus, o Deus vivo, o Deus vai permitir a morte dele. Ah, Tatiana, você está falando, profetizando a morte de alguém? Não, não estou profetizando a morte de ninguém. Mas quem se levanta contra o próprio Deus, ele está chamando o quê? A vida para ele? Ele está chamando o juízo para ele. Não é porque Deus é mau, porque Deus não é mau. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Quando um povo se levanta contra Deus, Deus já não está mais com aquele povo. E o que está com aquele povo, se não é Deus? O que a pessoa escolhe quando não é Deus? Ela escolhe o inimigo, ela escolhe o diabo. Nós vimos vários vídeos aí que a ex-presidente Dilma falou mesmo que, se for possível, eles fariam até pacto com o diabo. Ou vocês acham que isso é brincadeira? Vai brincando, vai brincando. O diabo tem se levantado ferozmente e a igreja tem que se levantar, porque nós temos que combater isso com o espiritual. Você não vai lutar com a força do braço. Você vai lutar com as forças espirituais. E quais são essas forças espirituais? Nós temos que buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que arrependermos dos nossos erros, do passado, e se humilhar diante de Deus. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Por que a igreja do Brasil não se une e vai para a rua clamar a Deus? Não é passeata não, gente. Não estou falando de passeata não. Eu estou falando de união de igrejas, porque a igreja de Deus não é placa, não é denominação. A igreja de Deus se chama pelo nome de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que confia em Deus, aquele que já entregou suas vidas para Deus, para o Senhor Jesus. Essa igreja, a noiva de Cristo, que precisa se unir no Brasil inteiro, pegar um dia, ir para a rua, orar, se ajoelhar diante do Deus vivo e pedir misericórdia a Deus para essa nação. Que você, que é cristão, tem que fazer isso. Eu não entendo como um cristão vota em partido que já declarou que é a favor do aborto, que é a favor da legalização das drogas. Você, cristão, que vota nesse partido do inferno, depois vai ficar chorando porque seu neto, seu filho vai se envolver com drogas. Aí pede a igreja para orar, pede o pastor para orar. Não adianta pedir oração depois não, porque isso é consequência do seu voto. O povo de Deus está ouvindo a palavra todo o tempo e ainda escolhe errado. Olha o que a palavra de Deus fala de Tofete. O que era Tofete? Tofete era uma cidade, foi um lugar que eles sacrificavam e faziam rituais de sacrifício de seres humanos e dedicavam aos deuses, ao diabo.
Eles sacrificavam crianças, ofereciam a Moloque. Você sabe o que é Moloque? É o Bafomete. Deus enviou o profeta Jeremias naquele lugar. E lá, Jeremias amaldiçoou o lugar e predisse que aquele lugar se tornaria um lugar de morte. E se tornou um lugar de morte. Sabe por quê? Porque eles sacrificavam crianças para Moloque. Olha o que esse partido tem feito. Estão fazendo sacrifício e vão fazer sacrifício de crianças. Isso é um absurdo. Um crente votar nesse partido. Tem crente que me manda mensagens no WhatsApp falando que vai votar no PT. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é crente, não. Não é crente. Depois a consequência vai bater na tua porta. Depois você vai dizer: o que eu fiz de errado? A sua salvação está em jogo. No grande dia, Deus vai te julgar, porque você não é mais ignorante da palavra, você conhece a palavra. Vou terminar por aqui, gente. Nós temos que, não é o homem em si agora, não é a pessoa do Bolsonaro, não é isso. Agora temos que escolher entre o bem e o mal. Nós temos só o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tem que permanecer como presidente. Não tem outra escolha. E o juízo de Deus vai vir para aqueles que conhecem a palavra e votam no partido das trevas. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo, tá bom, gente? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o presidente Bolsonaro, que Deus abençoe a esposa dele, a Michele Bolsonaro, e que Deus abençoe a nação brasileira.